Querido amigo do UNASP, estamos iniciando uma série de classes relacionadas com o tópico Jesus Cristo. Perguntas relacionadas com a identidade de Jesus não são novas. A questão foi formulada por ele mesmo, como registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Começando com seus dias e através da história, Jesus tem sido considerado de formas diferentes. Um mito, um guru, um mestre de ética, um bom homem, um gênio religioso, um profeta ou mesmo um Deus menor. Os 4 evangelhos e o Novo Testamento em geral, contudo, dão testemunho da singularidade da sua pessoa. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, digno de culto e adoração. A ele são atribuídos títulos que em muito transcendem o reino natural da existência. Ele é Deus encarnado, o Messias, o servo do Senhor, o bom pastor, a luz do mundo, o pão da vida, a porta das ovelhas, o lírio dos vales, a estrela da manhã, a ressurreição e a vida. Ele é o caminho e a verdade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único fundamento, a pedra de esquina, a água da vida, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Amém de Deus, o Alfa e o Ômega. Sua entrada na história por encarnação, nascimento virginal, é única e só pode ser comparada com a sua saída dela, através da sua ressurreição e ascensão. Jesus entra e sai da história da mesma forma misteriosa como nenhum outro. Sua poderosa atração e magnetismo sobre as pessoas é incomparável. Uma pesquisa da revista RIS para leitores universitários americanos formulava a questão: se você pudesse escolher um personagem da história com quem passar 24 horas, quem seria a pessoa? 86% responderam Jesus Cristo. E o curioso é que 45% se diziam não religiosos. A sua carismática personalidade exerce um enorme fascínio sobre as pessoas. De todos os vultos da história, ninguém como ele. Por qualquer método de análise, Jesus reina supremo. Considere o seu nascimento. Ele nasceu numa manjedoura, um lugar completamente inadequado para o nascimento de um rei. Não merecia ele algo melhor? Às vezes, tenho pensado, se ele tivesse me consultado, eu teria feito algumas sugestões. Com o seu poder, ele poderia, por exemplo, estalar os dedos e criar uma sala de hospital ultramoderna, com todos os recursos da obstetrícia. Mas, claro, ele não me consultou e nasceu numa estrebaria. Ele poderia ter nascido num grande centro e assim aumentado a habilidade das pessoas de se lembrarem dele. Mas, ao contrário, ele escolheu a insignificante Belém. Sabe por quê? Porque assim ninguém seria intimidado pelo seu lugar de nascimento. Fosse ele cercado de realeza, de pompa, de sofisticação, isto excluiria milhões de seres humanos dele. Veja quem testemunha o seu nascimento. Ele passa por cima do templo, da sinagoga, das celebridades da época para se revelar a humildes pastores nas colinas da Judéia, um grupo marginalizado pelos religiosos de Jerusalém como impuros e irreligiosos. Observe suas origens. Ele escolheu nascer como um bastardo, com o estigma de ter nascido fora do casamento. Se você quisesse ser reconhecido, não escolheria esse tipo de origens, mas milhões de pessoas no mundo podem se aproximar dele, sentindo-se compreendidos e aceitos. A venerada pureza de sangue da tradição judaica foi completamente desconsiderada por ele. Sua linha de ancestrais foi comprometida por Ruth, uma moabita, e Raabe, uma cananita de baixa reputação. As pessoas se orgulham de sua linhagem importante, do seu pedigree, da força genética dos seus ancestrais, mas este surpreendente Jesus se descarta dessas vaidades e fantasias humanas como luxúrias desnecessárias, que serviriam apenas para intimidar a maioria das pessoas, que não podem reivindicar que elas sejam o produto final de uma super-raça. Observe ainda a sua morte, abandonado por seus amigos, traído, negado por 2 deles, foi entregue ao escárnio e aos abusos de um tribunal injusto e irregular, crucificado, a pior forma de execução conhecida, completamente despido e envergonhado. Nada fez para escapar da rota traçada. Para essa hora eu vim ao mundo, disse ele. Nada o surpreende, ele parece, nas cenas dos evangelhos, em absoluto controle das circunstâncias. Poucas pessoas lamentaram a sua morte, mas uma cortina negra cobriu de luto as cenas do Calvário.
Quando ele nasceu, houve luz à meia-noite. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. O sol desceu as suas persianas. Por 3 horas, a terra estremeceu em simpatia com o seu autor. Em sua hora de maior fraqueza, quando agonizando, perdendo todo o sangue, ele realizou o seu maior milagre. Todo o curso da natureza saiu do trilho. De maneira microcósmica, todos os sinais do fim do mundo aconteceram na cruz. Trevas, terremoto, o julgamento da humanidade tipificada nos 2 ladrões ao seu lado, um à sua esquerda, o outro à sua direita. Aconteceu ainda uma ressurreição parcial dos mortos. Considere a sua vida e ministério. Tão extraordinário quanto o seu nascimento e a morte é a sua vida. O ministério de Jesus, marcado por sua localização na Judéia. Ele não viajou extensivamente. Seu ministério foi limitado a vilas obscuras da Palestina. Apenas uma vez ele cruzou os limites do seu país, e isto em sua fuga para o Egito, quando ainda um bebê. Não recebeu educação formal nas universidades do seu tempo. Do ponto de vista humano, não possuía riqueza, não possuía poder ou prestígio. Contudo, em sua infância, Jesus se preocupou a um rei, confundiu os doutores do templo. Suas questões, seus ensinos, suas parábolas, suas metáforas desafiaram as poderosas estruturas do sistema social e religioso do judaísmo. E nos perturbam ainda até hoje. Como adulto, Jesus governou o curso da natureza, acalmando a força dos ventos e a fúria das águas. Estarrecido, seus discípulos perguntavam entre si: quem é esse a quem até os ventos obedecem? Seus ensinos eram tão impressionantes que mesmo aqueles que vieram prendê-lo tiveram que admitir que ninguém jamais falara como este homem. Jesus não teve um escritório, não ocupou nenhum cargo público, não escreveu livros, não compôs músicas, mas inspirou um infinito número de livros, de hinos, de músicas e composições. Ele é o personagem de maior bibliografia literária em toda a história. Jesus é o maior tópico de estudos em dissertações doutorais nas grandes universidades do mundo. Ele não exerceu a medicina ou a psiquiatria em qualquer consultório, mas sozinho ele tem curado mais corações que todos os médicos e psiquiatras e psicólogos juntos. De fato, corações partidos é a sua especialidade. Jesus era especialista em fragmentos humanos. Sua perturbadora personalidade é surpreendente ainda por seus métodos. Nós o encontramos sempre na contramão dos nossos métodos medíocres e pífios, fazendo sempre o contrário daquilo que nós esperaríamos. Nunca comandou um exército, nunca recrutou um soldado, mas nenhum outro líder jamais teve tantos voluntários sob o seu comando. De fato, como dito de forma belíssima por uma página anônima que circulou na segunda metade do século XIX, todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas marítimas que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, comandaram e decidiram, todas essas forças colocadas juntas não afetaram a vida dos homens no planeta Terra de forma tão poderosa como a figura solitária de Jesus. Não possuía um lar ou mesmo uma família em termos convencionais. Seus irmãos e irmãs, pais e mães, ele disse, são todos aqueles que fazem a sua vontade. Não usou a propaganda ou o marketing para criar sentimento público favorável. Não organizou um partido para promovê-lo. Não estabeleceu um exército para impor as suas ideias. Jesus nunca dourou a pílula para ser aceito ou impressionar possíveis seguidores. Expôs as condições do discipulado com uma transparência e realismo quase cruéis. Quem não deixar tudo por amor de mim e tomar a sua cruz e seguir-me diariamente não pode ser meu discípulo. Jesus nunca diminuiu as exigências para aumentar os resultados. Seus ensinos, sua ética são verdadeiros paradoxos. Os últimos serão os primeiros. Vivemos quando morremos. Quem abandonar tudo por ele, receberá tudo de volta purificado e em sua plenitude. Os mansos herdarão a terra. Por palavra e exemplo, Jesus inverteu a pirâmide do poder. Grandes são os que servem. Tentar ser grande como grandes são os da cultura secular é apenas paganismo coberto pelo manto eclesiástico. Que rei se sacrificaria por seu povo? Reis, em geral, sacrificam os seus súditos. Que tipo de rei lavaria os pés dos seus servos e morreria por eles? Livremente, esse desconcertante Jesus se associou com os mais humildes membros da sociedade, potentados, celebridades, estadistas,
mantêm-se afastados, assumem a mística da liderança, como se aqueles que governam e lideram devessem permanecer separados. Para a cultura secular, uma certa noção de grandeza parece impor afastamento e distância. Jesus não exibiu nenhuma das características humanas exteriores do poder. Símbolos externos que parecem encantar a tantos foram descartados por ele. Talvez o elemento mais extraordinário em Jesus Cristo foi a sua forma de tratar as pessoas. Falou com aqueles com quem ninguém falava, os alienados e marginalizados da sociedade dos seus dias. Ele não tinha trono, não tinha guarda pessoal, realizou num curto espaço de tempo a maior obra de resgate do universo e, surpreendentemente, nunca o encontramos afobado ou apressado. Nas narrativas dos evangelhos, ele se move com impressionante majestade e compostura, além da sua liberdade. Frequentemente, ele para atender e servir e ouvir quem o buscasse. Não possuía um lugar ou uma hora especial para atender quem o procurasse. Tratou os cegos, aleijados e leprosos como se fossem príncipes. Observe o relacionamento de Jesus com o dinheiro. O poder, a grife, todas as coisas que parecem encantar e seduzir as pessoas. Jesus não se deixou enganar pela psicologia popular do sucesso. Dinheiro não lhe era importante, porque ele sabia que o dinheiro afeta os relacionamentos com as pessoas. Se nós sabemos que alguém é rico, temos dificuldade natural de nos aproximar. Ele que era rico tornou-se pobre, para não permitir que a riqueza intimidasse as pessoas e as afastassem dele. No auge da sua popularidade, Jesus desapontou aqueles que queriam proclamá-lo rei, demonstrou que não tinha qualquer interesse em poder político. No auge da sua popularidade, veio a Jerusalém, mas demonstrou que a rota da sua missão era outra. Qualquer presidente do mais miserável dos países entraria com mais pompa e estética política na sede do seu governo. Mas Jesus escolheu vir montado em um jumento para demonstrar seu descaso por aparência exterior. Ninguém seria capaz de inventar uma pessoa como Jesus Cristo, porque ele transcende mesmo a nossa capacidade de imaginar um comportamento assim. Jesus Cristo inaugurou uma nova era de honestidade, da consciência. Ele usava apenas as ferramentas das ideias, mas suas ideias contagiaram a muitos que foram inspirados a mudar de rota. Jesus era mestre em tirar pessoas da plateia e colocá-las no palco para ajudá-las a pensar. Tudo o que ele falava tinha precisão cirúrgica. Seus pensamentos escondiam verdadeiros tratados, golpes poderosos, capazes de abalar a estrutura humana e despertá-la para um outro nível da existência. Jesus não buscou o brilho social, como as pessoas que em geral conhecemos. Ele tinha um propósito dominante. Queria, por sua graça, produzir uma revolução no interior dos homens, uma revolução transformadora, muito difícil de ser analisada ou entendida. Ele buscou produzir no homem uma revolução capaz de romper com a ditadura da nossa natureza caída, das nossas idolatrias, dos paraísos ilusórios, dos nossos cárceres individuais. Jesus conseguiu implodir os rígidos alicerces da natureza carnal e levar-nos a odiar quem somos, com nossas mazelas e anomalias, para nos fazer apaixonar por aquilo que podemos ser nele. De fato, Jesus despertava nas pessoas a sede da mudança, e esta verdade permanece. Aqueles que realmente o encontram, depois disso nunca mais estarão satisfeitos com aquilo que são. Os judeus esperavam um líder que os libertasse do jugo romano, mas ele veio para libertar o homem de cadeias mais sérias, libertar-nos dos nossos transtornos espirituais e morais. Jesus não veio para reformar o homem, mas para reconstruí-lo e levá-lo a uma nova solidariedade, uma nova lealdade, uma nova dedicação, uma nova direção, inteiramente nova para a vida. Ele nos ensinou que nosso maior sucesso não está fora de nós, nas nossas tentativas de desempenho para impressionar os outros. Nosso maior sucesso se encontra na conquista do terreno interior. A maior jornada, segundo ele, não é externa, mas a caminhada na trajetória da libertação do eu. Em sua escola, nós aprendemos que os melhores alunos não são os que se gabam, os que se gloriam nas suas realizações, mas os que reconhecem seus conflitos, suas limitações, fraquezas e a necessidade de completa transformação.
Jesus, afinal, nos ensinou que o que realmente conta não são nossas pretensões de justiça, de bondade, de excelência, de desempenho humano. Nossas pretensões são apenas os disfarces da nossa patologia, que precisam ser vencidos e curados.